Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês de um fone, agora o da Sennheiser, o HD6XX. Esse fone é uma parceria com a Mass Drop, hoje conhecido como Drop nos Estados Unidos. E para vocês que não conhecem o que seria a Drop é basicamente uma comunidade, como se fosse, e eles pegam pessoas e fazem grupos de compra junto. Então eles vão lá e compram um pacote, um lote grande, por exemplo, desse fone. Esse fone mesmo, o HD6XX, basicamente ele é o mesmo que o HD650 da Sennheiser. Ele faz alguns pontos ali, alguns detalhes mínimos que eles acabam mudando, mas no geral é o mesmo fone. E o que acontece? Hoje o HD650 custa $500 nos Estados Unidos. E esse fone, o 6XX, no site da própria Drop, você consegue ele por $220. Então, como eles fazem uma compra em quantidade grande, ele acaba conseguindo esse desconto e vendendo por um preço muito mais barato para o consumidor final. Para vocês terem uma ideia do volume que eles vendem desse fone, especificamente do 6XX, basicamente eles venderam 134 mil unidades até agora, desde quando eles começaram essa parceria com a Sennheiser, no caso. Então, acaba sendo muito vantajoso para os dois lados, tanto para a parte da Sennheiser, que acaba vendendo uma quantidade muito mais expressiva, quanto para a parte dos usuários e consumidores, no caso da Drop. Tá? Falando um pouco sobre o fone, eu vou fazer o unboxing dele aqui e depois a gente acaba entrando um pouco na parte do som. Ele vem nessa caixa, ele vem dentro dessa de papelão, mas basicamente uma caixa cartonada, muito boa, muito bonita. Ele acaba dando uma presença bem legal. Dentro ele vem só com a parte do manual e a parte de garantia. Ele vem com essa espuma e ele vem depois a parte do cabo e o fone. Tá? O fone, eu vou entrar um pouco nele daqui a pouco, eu vou mostrar um pouco o cabo para vocês. O cabo dele é terminado em 3.5 mm e ele vem já com o adaptador desse P10 aqui, que é o 6.5 mm, tá? O cabo é esse cabo duplo, eu não gostei muito dele particularmente, mas no geral ele acaba atendendo bastante as necessidades ali. Ele é removível, então se você puxar ele aqui, ele sai. Ele é nesse formato que tem duas pontas aqui, mas ele tem a lateral aqui mostrando depois, mas ele acaba sendo útil principalmente por questão que você pode trocar se der um problema no cabo ou se realmente você não gostar do cabo e quiser pegar um cabo de melhor qualidade. O fone em si ele é de um azul bem escuro, então ele não é preto, ele pode até parecer preto aqui, mas ele é um azul bem escuro dele mesmo, e ele é todo feito de plástico. Mas mesmo sendo de plástico, ele passa bastante segurança, ele não parece que vai quebrar nem nada. A única parte de metal é essa que fica para fazer a extensão da parte aqui do headband dele. Tá? E na parte onde fica aqui o contato, no caso com as orelhas, ele é de um veludo, como se fosse. Ele é bem gostoso, então ele tem uma sensação que fica ali no rosto que não incomoda. Então é bem interessante essa parte também. E ele é muito grande, então ele serve para cabeças bem grandes mesmo, como para cabeças bem pequenas. Tá? Então, quanto à parte de ergonomia aqui, isso não vai ter problema nenhum. Em relação ao conforto dele, dá para passar horas com ele usando sem problema nenhum. Então ele é bem gostoso, bem leve, o peso dele fica bem distribuído na cabeça. Ó, ele fica bem vestido também, assim, acaba ficando bem interessante. Ele não é que nem o Sandara, que ele tem aquela parte de metal por fora, que acaba, pelo menos pra mim, eu não gosto muito. Esse aqui eu acho que fica muito mais discreto, ele não chama atenção. Outra parte interessante dele também é que ele na parte de trás é todo aberto, então ele é open back aqui, ele vai ter todo o som que você tiver uma pessoa do lado, vai acabar ouvindo você também, e ele é o único falante dinâmico por lado, tá? Então ele é bem relativamente simples ali a forma de tocar dele. Falando também um pouco sobre isso, sobre a parte técnica dele, ele tem a impedância muito alta. A parte de sensibilidade é tranquila, acho que são 104 dB, então pode tocar em qualquer som, só que a parte de impedância dele é 300 ohms, o que faz com que seja mais interessante você usar ele através de um amplificador. Tá? Então se você quiser tocar ele direto do seu computador ou do seu celular, beleza, você vai conseguir tocar, só que se você conseguir colocar ele no amplificador, algumas partes do som vão ficar melhor. Eu vou explicar um pouco quando a gente começar a entrar na parte do som. Mas então ele é muito aconselhável você usar ele com um amplificador. Entrando então um pouco agora na parte do som dele, basicamente a linha de 600 da Sennheiser, ele é muito forte na parte dos médios. Então os médios dele sempre são bem destacados, eles têm uma presença muito forte. E principalmente, esse aqui especificamente, na parte das vozes. As vozes deles ficam sensacionais nesse fone. Tá? Mas vamos começar pelos graves. Os graves deles, eles são um pouco para frente, não são exagerados.
tá? E ele fica muito melhor quando eles estão amplificados. Então, se você tocar ele de um fone direto do celular ou direto do computador, não vai ser a mesma coisa do que se você amplificar ele através de um amplificador ali, nem que ele não seja tão potente. Porque quando você faz isso com o amplificador, os graves vão ficar muito mais cheios, eles vão ficar muito mais presentes na música. Então, sempre aconselhável você usar esse fone com amplificador, principalmente se você gosta da parte dos graves um pouco mais cheios. Beleza? Na parte dos médios, aqui é o ponto forte deles de longe. Na parte dos médios do 6XX ali, ou do 650, são muito para frente, muito definidos, muito detalhados, eles são bem sedosos ali, bem musicais, então é sensacional o médio deles, tá? E principalmente voltado para as vozes. Então, se você for ouvir ali músicas que tem muita parte de vozes, principalmente as vozes femininas, fica muito bem feito e muito bem trabalhado nesse fone. Então é muito interessante isso, beleza? Entrando um pouco então na parte dos agudos. Os agudos eles são bem para frente, isso faz com que o fone seja ali relativamente detalhado, tá? E eles são bem destacados, são bem definidos também, não tem muito o que se falar na parte dos agudos dele, são bem controlados realmente. Uma das coisas que é interessante nesse fone, e acho que toda a linha ali 600 da Sennheiser, é que aquele véu da Sennheiser que eles falam, ele é muito presente nesse fone. Parando ele então um pouco com o Sandara ele é bem mais claro, você consegue ouvir detalhadamente cada instrumento, ele fica bem claro, e existe um arejamento entre eles ali. Nesse já não, nesse parece que realmente tem um véu em cima dos instrumentos ali e fica um véu na frente do fone, como se fosse. Então ele tem essa diferença ali que você consegue... Ele fica tudo legal, eu acho que isso ajuda até a fazer com que os agudos fiquem bem controlados, só que ao mesmo tempo ele tira um pouco de definição e um pouco de clareza do fone, tá? Então tenha isso em mente quando for pensar em um fone como esse. Falando um pouco sobre a parte de imagem dele, a imagem dele é muito boa, então você vai saber exatamente de onde está vindo o som. A imagem seria assim, o som está vindo daqui, por exemplo, está vindo baixo, daqui está vindo a guitarra, o vocal está bem na parte da frente, isso fica muito claro nesse fone. Na parte de palco sonoro, aí ele já não é tão bom no meu ponto de vista. Tá? Ele não tem profundidade. Você sabe que ele está vindo da direita, por exemplo, só que ao mesmo tempo você não sabe se ele está perto, se ele está longe, onde que está. Ele fica é um fone muito intimista, ele está tudo muito dentro da sua cabeça. Então você não vai conseguir ter essa dimensão. Tá? Então provavelmente para jogos que você precisa saber a distância, digamos, se tem profundidade ou de onde está vindo o som, então pode ser que não seja tão interessante. Entrando então na parte da conclusão desse fone, o que eu acho dele em si? Ele é um fone que é muito difícil você errar quando você for indicar ele para alguém. Então é um fone que ele vai agradar a todos os públicos, porque ele nem tem tanto grave, mas eles têm os graves ali presentes. Os médios são sempre para frente ali, que são muito interessantes, muito detalhados ali, que agradam boa parte das pessoas. E ele não tem os agudos ali que acaba cortando muito, que ele acaba incomodando. Então, no geral, eu acho que é um fone ótimo, principalmente pelo preço que ele tem e pelas qualidades realmente que ele entrega, pela parte de detalhamento, pela a qualidade sonora mesmo dele. Eu gostei muito desse fone. E apesar de gostar de outros fones mais até do que esse, eu acho que esse daqui, se fosse para indicar para qualquer pessoa que está entrando agora na parte desse meio audiófilo, quer ouvir um som com qualidade, eu provavelmente indicaria esse, porque ele não tem como você errar ao indicar um fone como esse. Ele é bom em vários aspectos e ele não vai te incomodar em nenhum deles. Então é um fone único, é quase igual um TIM T2, só que na parte dos fones de ouvido. Que ele é um fone para todo momento, que você consegue passar horas usando sem ter nenhum incômodo. Pessoal, era o que eu continha. Se vocês quiserem ver mais reviews de fone e também temas relacionados à música, segue o canal, que a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.